Graça e paz, meus queridos irmãos e irmãs, muito bem-vindo a mais uma ministração desse projeto que nasceu no meu coração, que o Espírito Santo colocou no meu coração, de nós estarmos compartilhando de Mateus 5, 6 e 7. Discipulado, Sermão do Monte, ao que Jesus está nos levando numa caminhada progressiva à maturidade cristã. Bem-vindo ao nosso canal. Você que não se inscreveu, é a primeira vez que você está acessando, acompanhe as nossas ministrações desde o primeiro, do capítulo 5, desde o primeiro versículo de Mateus 5, 6 e 7. E hoje nós vamos ministrar Mateus capítulo 7. A primeira ministração de capítulo 7 foi do 1 até o 6, e hoje nós vamos ministrar do 7 até o 12, tá bom? Mas se você não acompanha as outras ministrações, eu desafio você a estar acompanhando essas ministrações desafiadoras que falamos aqui, segundo o que a palavra de Deus nos ensinou, sobre relacionamentos, casamento, adultério, divórcio. Falamos sobre como se relacionar com pessoas, amizades, perdão, oração do Pai Nosso. Meu Deus do céu, quanta informação nós já passamos aqui, quanto conhecimento Deus nos tem dado, e agradeço primeiramente a Deus que nos tem inspirado, e depois agradeço você que já se inscreveu no nosso canal, está nos acompanhando, nos honrando com a sua atenção, porque esse é o intuito, edificar você, fazer com que você também alcance maturidade. Jesus mesmo nos ensinou a ir e pregar o Evangelho, e hoje, com toda essa tecnologia, nós estamos aqui pregando o Evangelho. Eu tenho certeza que se Paulo estivesse nos dias de hoje aqui conosco, ele estaria gravando várias lives, pregando muito da palavra de Deus a todo momento. Então eu quero aproveitar esse recurso que é a internet, esse recurso que são os canais, que pode abençoar muito a sua vida, e espero que você, que talvez buscou essa mensagem, você não conhece ainda o ministério da Igreja Apostólica Efrata, você venha gostar dessas ministrações, que o Espírito Santo encontre a liberdade de entrar dentro do teu coração e ministrar, compartilhar com você tudo aquilo que Ele tem colocado no meu coração. Pregar a palavra de Deus é um desafio para todo cristão, é um desafio para todos nós, porque é uma mensagem que não vem da terra, uma mensagem que vem do céu, a mensagem de um Deus perfeito, glorioso, santo, mas Ele quer se comunicar com você. E hoje Ele vai usar a minha vida para se comunicar com você. Você que não se inscreveu, se inscreve. Você que já se inscreveu, compartilha com outras pessoas. Se está edificando a sua vida, me ajuda. Vamos divulgar esse canal para mais pessoas serem alcançadas para a glória de Deus. Não estou aqui para divulgar o meu ministério, estou aqui para pregar a palavra de Deus. Então, obrigado por você estar aqui conosco, e eu convido você a abrir a sua Bíblia nesse momento em Mateus, capítulo de número 7, versículo de número 7 até o versículo de número 12, é o que nós vamos estar ministrando hoje, tá bom? Então, hoje o tema é perseverança na oração. Perseverança na oração. Jesus nos ensina aqui a sermos perseverantes. Muitas vezes estamos batendo na porta e a porta ainda não se abriu. Vai desistir? Talvez você esteja orando muito e ainda não aconteceu. Vai desistir? Não desista, continua aí perseverando. E nós vamos ver isso no texto. Só que hoje também eu me lembro que uma das partes desse texto, quando eu ensinei para uma pessoa dentro da palavra de Deus, não segundo a minha ótica, segundo a ótica da palavra de Deus, a pessoa até chorou, falou: não foi esse Deus que me apresentaram. Hoje eu quero te apresentar o Deus das Escrituras, eu quero te apresentar o Deus da Bíblia, amém? Então acompanhem comigo, Mateus capítulo 7, versículo 7 até o versículo número 12, vamos fazer essa leitura. Diz assim: pedi e vos será concedido, buscai e encontrareis, batei e a porta será aberta para vós. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate se lhe abrirá. Ou qual dentre vós é o homem que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe entregará uma cobra? Assim, se vós, sendo maus, sabeis dar bons presentes aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará o que é bom aos que lhe pedirem. Portanto, tudo o que quereis que as pessoas vos façam, assim fazei-o vós também a elas, pois esta é a lei e os profetas.
Amém? Hoje nós vamos ministrar essa palavra que para nós vai nos dar direção, vai nos fazer verdadeiramente ficarmos firmes diante das nossas adversidades. Deixa eu dizer uma coisa para você, eu creio que todos nós já passamos pelo teste do tempo, ou talvez você esteja passando pelo teste do tempo. Hoje nós vivemos numa sociedade que ela é muito automatizada, o mais rápido possível as coisas têm que acontecer. Lembre-se, por exemplo, a internet, hoje nós buscamos a velocidade mais rápida possível, mas já parou para pensar quando começou tudo isso, o que era a internet? Olha que nível nós chegamos, o que era um celular que as pessoas usavam para falar. Hoje pouco se fala ligando, né? E esse é o princípio dele. Mas hoje nós temos aí o Instagram, nós temos Facebook, temos acesso a muitas coisas do banco, se faz pagamento através de código de barra e tanta coisa que trouxe comodidade para nós. E nos acostumamos com uma mensagem muito rápida, uma conexão com pessoas muito rápido. Tudo é rápido. Hoje, nós nos estressamos terrivelmente quando olhamos uma fila, porque vai tomar muito tempo da nossa vida. Nós estamos correndo bastante, mas nós nos acostumamos a algo imediato, imediatismo. O imediatismo tem tirado muitas pessoas da igreja, o imediatismo tem tirado muitas pessoas do tempo de oração e de busca do Espírito Santo. Por quê? Porque Deus não é imediatista. Deus tem o tempo dele. E muitas vezes, ao invés de nós entrarmos no tempo de Deus, nós queremos trazer Deus para o nosso tempo. O nosso tempo é agora, o de Deus pode ser amanhã. Imagine só, e isso não é exclusividade do nosso tempo. Nosso tempo só piorou a situação. Mas nós vemos que quando Abraão também, lá em Gênesis 12, ele recebe um chamado de Deus, Deus o chama para viver na dependência dele. Deus não fez da noite para o dia aquilo que Abraão queria. Deus, segundo sua presciência, segundo sua soberana vontade, ele fez com que Abraão esperasse até chegar a hora correta, que Deus julgou ser correto, e muitas coisas aconteceram dentro da vida de Abraão, e nós vemos que existia um propósito dessa demora, desse tempo se passando. O propósito da fé, o propósito de colocar o coração de Abraão à prova, para que ele revelasse, mas também Deus estava revelando ali na vida de Abraão muitas outras coisas, como o próprio Cristo na vida de Isaque, como também através da vida de Abraão, Deus está revelando, segundo a sua soberana vontade, assim aprouve a ele que o projeto acontecesse dessa maneira. Abraão, o tempo que ele vai passando, o nascimento do Ismael, o nascimento do Isaque, tem um propósito. Pessoas que são nascidas segundo a vontade do homem e pessoas que são nascidas segundo a vontade de Deus. Então, aquilo que para Abraão estava sendo um tempo, Deus estava usando o tempo para revelar quem ele é, um projeto que aconteceria lá na frente. Nós vemos isso acontecendo em várias passagens da Bíblia, nos ensinando tremendamente. Paulo, ele chega a nos dizer que tudo aquilo que foi escrito e a história foi escrita no passado por nossa causa, para que nós tivéssemos os testemunhos, para que nós estivéssemos firmes na fé, acreditando no caráter de Deus. Quando o escritor de Hebreus, muitas pessoas dizem que fala que, pelo teor da carta, pode ter sido Paulo, outros dizem não foi Paulo, outros dizem que foi uma pessoa que andava ao lado de Paulo que escreveu, não importando. Nós vemos a realidade do livro de Hebreus, que é um livro divinamente inspirado. Deus inspirou uma pessoa a escrever, não importando ciclano, fulano, A, B, X, Y, não. O que importa é que Deus está falando através daquele livro conosco. E o escritor de Hebreus nos faz, chama a nossa atenção para Hebreus 11, mostrando que todas as pessoas do passado são história de pessoas que viveram seus milagres pela fé no caráter de Deus. E é necessário, Hebreus 11 nos diz isso, que é necessário que nós acreditemos em Deus e que Ele é recompensador daqueles que o buscam. E é em cima de todo esse teor que eu estou passando para você, que nós começamos a analisar esse texto de Mateus capítulo 7, versículo de número 7. Por quê? Se nós vemos essas histórias acontecendo no passado,
de pessoas que queriam viver um milagre o mais rápido possível, como nós queremos. Isso porque não existia internet e a rapidez das coisas lá naquela época, e Abraão deu o jeito dele de ser pai rapidinho. Parece que Deus estava demorando, eu vou dar uma ajuda, né? Existiam outras pessoas, como o caso de Caleb, que tinha passado já 40 anos do tempo que Deus fez uma promessa através da boca de Moisés para ele, e agora ele diz assim: olha, eu ainda continuo com a mesma força, com o mesmo vigor. Veja que sempre vão existir dois tipos de pessoas: uma pessoa que fica presa ao tempo e perde a fé, e pessoas como Caleb, que passado 40, 45 anos da promessa que Moisés fez para eles, que ele receberia essa terra como um presente, ele continuou firme. E quando chega, já tinham conquistado terras, mas ele ainda não tinha conquistado a terra que Deus disse através da boca de Moisés. E ele cobrou Josué e disse: olha, você se lembra que quando nós estávamos lá, voltamos de espiar a terra, nós ficamos firmes nas promessas do Senhor e recebemos uma promessa sobre nós. Eu recebi como possessão essa terra, e ainda tem terra para conquistar, tem gigantes para expulsar, mas eu ainda continuo no mesmo vigor. Aquele que espera no Senhor renova as suas forças. E hoje eu convido você a esperar em Deus, confiar em Deus e renovar as suas forças. E o próprio Senhor Jesus nos ensinou aqui a batalharmos em oração. Apóstolo, mas por que nós devemos orar? Orar é relacionamento. Orar não muda Deus, mas muda você diante de Deus. Às vezes as pessoas pensam que se nós jejuarmos, se nós orarmos, falarmos as palavras certas, será como uma chave para abrir a porta que Deus deu para a gente. Não é isso não, meu irmão. A oração é relacionamento com Deus. Quando você jejua, quando você ora, você não muda quem Deus é, você muda a sua condição diante de Deus. E outra coisa que eu vou dizer para você, talvez você não tenha parado para pensar nisso: a tua oração revela a sua intimidade com o seu Deus. Como que é a sua oração? Porque a sua oração mostra como é que você enxerga Deus na sua vida, como é que você se relaciona com Ele. Às vezes tem pessoas que oram falando com Deus, que parece que Deus é bem pequenininho, dizendo que os seus problemas são grandes, dizendo que a sua vida não está boa, enquanto deveria dizer e profetizar para a vida, profetizar para as situações que as coisas se mudam, porque Deus é poderoso, Deus é fiel nas suas promessas e continuam firmes. As pessoas olham para as situações e se esquecem de olhar para Deus. Então a sua oração vai revelar quem você é diante de Deus. Deus vai continuar sendo todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, sentado sobre um alto e sublime trono, segundo a visão de Isaías capítulo 6, adorado por anjos, serafins, arcanjos que estão ali em volta do seu trono, estão adorando ao Senhor. Então, se você deixar de adorar a Deus, se você deixar de confiar em Deus, Deus não vai mudar quem Ele é. Amém? Só que a palavra de Deus nos diz aqui, o próprio Jesus, o Filho de Deus, o nosso mestre por excelência, está aqui ensinando os seus discípulos, está me ensinando e está ensinando você, que nós devemos perseverar em oração. Amém? Porque quando nós oramos, nós entramos em batalhas espirituais. Preste atenção nisso. Você se lembra que lá no livro de Daniel, Daniel estava orando e clamando ao Senhor, pedindo que Deus falasse com ele. E segundo diz a palavra, que ao cabo do jejum dele, vem um ser, um anjo, um arcanjo vem falar com ele, trazendo a mensagem, e diz o que? Olha, eu estava vindo com a mensagem desde o dia que você se propôs a orar. Só que quando você estava orando e clamando, Deus ouviu e me enviou com a resposta. Só que encontrei no meio do caminho um empecilho, uma batalha espiritual aconteceu até que eu chegasse. Mas desde o primeiro dia que você bateu o seu joelho, a sua oração foi ouvida. A resposta está vindo agora. Ouça o que o Espírito Santo está dizendo para você. Você pode ter batido o seu joelho agora. A resposta há de vir. O seu joelho no chão, o teu coração no céu, abre as janelas para a tua vida. Mas talvez você não esteja vendo hoje, mas vai haver resposta sobre a sua oração. Deixa eu dizer uma coisa. Eu estava conversando com as professoras da escola bíblica das crianças, aqui na Efrata, e às vezes eu estava falando com eles que às vezes nós, como professores, às vezes como pastores,
lançamos uma palavra e não vemos o fruto dela naquele momento. É verdade. Por exemplo, eu tenho a minha professora de escola bíblica, Marília. Hoje, ela ainda está viva. Mas ela não me viu lá no passado, quando ela me ensinava da palavra de Deus, ela não me viu como um servo de Deus hoje, embora ela viu pela fé, ela acreditou. Mas hoje ela pode contemplar isso. Mas se ela olhasse naquele momento, era uma semente sendo lançada. Mas ela não viu naquela mesma hora frutificar, mas veio frutificar 30, 40 anos depois, já descobriu minha idade, né? Mas você vê que veio frutificar lá na frente. Aquilo que você está fazendo de oração, talvez você está me ouvindo, você é fruto da oração da sua avó, talvez você é fruto da oração do seu avô, talvez você é fruto do posicionamento de um cristão que hoje nem mais nessa terra está, mas foi lançado uma semente e caiu aí no seu coração um dia, e hoje você tem esse resultado. Assim também é a oração. Não existe oração que não é ouvida, e sempre vai haver uma resposta. Às vezes a resposta não é aquilo que nós queremos, mas é a resposta de Deus para nós. Mas uma coisa Jesus está afirmando para nós aqui no versículo 7: pedi e vos será concedido, buscai e encontrareis, batei e a porta será aberta para vós. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate se lhe abrirá. Preste atenção nisso. Jesus está dizendo o seguinte: pedi e vos será dado. Eu peço, recebo. Eu busco e eu vou com a certeza de encontrar. Se eu bato na porta, é porque a porta ainda está fechada, mas ela vai se abrir. Amém? E Jesus continua dizendo: todo aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E quem bate, se abrir-se-lhe-á a porta. Gente, agora deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus, na sequência agora aqui, ele vai nos levar a um pensamento, que eu creio que você já está pegando a conexão disso. Se eu estou dizendo para você que a oração é pedir, é relacionamento com Deus, se eu estou dizendo para você que orar é bater numa porta fechada até que ela se abra, orar é pedir com a certeza de receber, é buscar e com a certeza de encontrar, então significa que aquilo que eu pedi com fé, eu vou receber. Ok, você não está errado. Jesus, ele vai continuar, e nessa conexão você vai acompanhando comigo. Só que você vai ver que talvez você vai estar caminhando, trilhando um caminho que você vai ter que fazer a rota diferente. Preste atenção. Agora Jesus vai dizer assim: se ele disse que se nós pedirmos, vamos receber. Se batermos, nós vamos ver a porta se abrir. Se buscar, nós vamos encontrar. Ele justifica. Por que que isso vai acontecer? Porque o Pai é bom. Preste atenção. Ou, o que ele está dizendo ou vocês estão pensando que o Pai não é bom? Que isso que eu estou dizendo para vocês é uma mentira? Não é. Olha o que ele diz para nós. Ou qual dentre vós é o homem que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe entregará uma cobra? Assim, se vós, sendo maus, sabeis dar bons presentes aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará o que é bom aos que lhe pedirem. Eu quero parar aqui agora, neste momento. Primeiro, para mostrar para você o seguinte: que pedir é a certeza de receber. Para mostrar para você que nós devemos orar acreditando na bondade de Deus. Só que o primeiro ponto é entender que o que o Pai te der é bom. O que é bom? Jesus ele vai nos ensinar aqui hoje nessa ministração que muitas vezes nós entendemos que as coisas são boas para nós. E Deus entende que elas não são boas para nós. Será que nós estamos dispostos a ouvir o não de Deus?
Será que se Deus disser não, não faça? E aquilo tiver muito no nosso coração, o nosso desejo de fazer, será que nós temos condições de dizer assim, eu acredito tanto no caráter de Deus, eu acredito tanto no amor do Pai, que se Ele disse não para mim, está tudo certo, está resolvido, eu não vou buscar aquilo que Deus disse para mim não buscar. Por quê? Porque se é da vontade de Deus que eu não faça, eu não vou fazer, porque a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Bom, é só nós traduzirmos esse tipo de relacionamento para com os nossos pais. Eu creio que todos nós, como filhos, um dia ouvimos dos nossos pais, não faça isso, menino, e nós fizemos. Você já fez isso? Seu pai disse para você, não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo outro, e aqueles nãos na sua vida, principalmente na sua adolescência, rasgavam o seu coração. Só que depois, quando você se torna pai, depois quando você amadurece, você descobre que aqueles nãos que o seu pai disse para você, não, se você tivesse obedecido, você teria colhido coisas muito melhores e não teria colhido tanto problema na sua vida. Não é verdade? Da mesma maneira, nós transferimos isso para Deus. Que Deus muitas vezes diz para nós não. E aí muitas vezes parece que Deus é o chatão de plantão dizendo para a gente não, porque Ele não quer deixar a gente ser feliz. Pelo contrário, Deus tem a verdadeira sabedoria, Deus tem a verdadeira felicidade para te dar. A vontade de Deus é boa, é perfeita e agradável. E Jesus justifica isso, Ele diz o quê? Bom, gente, se vocês são maus e sabem dar boas coisas aos vossos filhos, Deus, sendo o Pai da bondade, Ele é melhor ainda do que vocês, não dá nem para comparar, e Ele sabe dar boas coisas aos seus filhos. Primeira parte. Segunda parte, matei, apóstolo. Quando a gente pede para Deus, é a certeza que vai receber, sim. E Deus é bom, sim. E aquilo que eu pedi, Deus me dá, sim. E se Deus é bom, Ele sabe dar boas coisas aos seus filhos, sim. Eu sei o que é bom, então eu vou pedir para Deus, Deus, eu quero aquela casa de 10 quartos, piscina, e ainda vou usar textos bíblicos, pedi e não recebeis porque pedi mal. Então você tem que saber pedir. Então saiba pedir. Você tem que mostrar para Deus, você tem que definir, você tem que fazer o croquis. Você tem que fazer toda a estrutura do que você quer. Então você vai lá e faz o desenho da sua casa, você vai lá e faz o desenho do seu carro, você coloca o nome, porque você tem que mostrar para Deus o que é que você quer. Essa é a justificativa que você tem para entender que Deus é bom. Porque aí você está entendendo que Deus é bom segundo o seu sonho, segundo o que você quer. Apóstolo, mas essas coisas não são boas? Lógico que são boas. Uma piscininha, num dia de sol escaldante, uma delícia. Churrasquinho com a carne de primeira, maravilhoso, irmão. Aquele suquinho geladinho, andar naquele carro confortável de 300 mil cavalos aí, irmão. Maravilhoso. Você ter condições de ter um aras, vários cavalos, fazenda, muito gostoso para quem gosta, né? Ter uma casa linda na praia, um apartamento lindo na praia, aquela cobertura, que lindo, maravilhoso. Olha como a gente sabe pedir bem. Olha, eu quero passear, como é o nome daqueles lugares que a gente falou que é legal lá, José, que tem nas Ilhas Maldivas. Eu quero ir para as Ilhas Maldivas e eu quero eu quero comer naquele restaurante que é debaixo d'água. É lá que tem, não é? Bom, é lá que eu vou nadar com os golfinhos, né? Eu vou passear, mas eu vou curtir muito, vai ser da hora. Isso é bom ou não é bom? Ah, apóstolo, lógico que é. Já sei, eu vou pedir essas coisas para Deus, porque Deus é bom, sabe o que é bom, eu sei o que é bom e Deus vai me dar. A Bíblia diz que se eu pedir com fé, eu vou receber. Se eu bater na porta para receber a minha viagem para as Ilhas Maldivas, eu vou receber de Deus. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa. Todas essas coisinhas que eu disse para você não é barato, não. É carinho. Mas você pode conquistar tudo isso daí. Ok? Como, apóstolo?
mas não é em oração. É com muito trabalho, com muito sacrifício da tua vida. Se você não receber uma grande herança, você vai sacrificar muito para chegar aí. Você vai estudar muito, vai aproveitar muito bem as oportunidades, vai saber administrar sua vida financeira e quem sabe você consiga ir até lá, porque você vai gastar muito dinheiro para isso. Isso é questão de administração e capacitação que você tem. Como assim, apóstolo? Às vezes você pergunta uma pessoa, por exemplo, assim, do que você trabalha? E eu não estou aqui menosprezando profissão nenhuma, ok? Eu trabalho de porteiro, ok? Que seríamos de nós sem os porteiros nos prédios, ok? É uma função importante, mas ele tem um X salário, um X valor de salário, ok? Aí você pode perguntar para a pessoa assim, você quer morrer como porteiro? Não, eu quero sair dessa vida de porteiro, quero ganhar muito dinheiro. Aí você pergunta assim para a pessoa, o que você está fazendo para mudar essa situação na sua vida? Aí a pessoa diz assim, nada. Então não adianta você trabalhar de porteiro e pensar que você vai para Ilhas Maldivas, porque o seu salário não condiz com o seu sonho. O que você pode fazer é estudar bastante, investir na sua vida, investir na sua carreira, administrar sua vida financeira, investir direitinho e talvez você consiga aí, ok? Bênçãos administráveis, pagar o preço por aquilo que você acredita. Não, apóstolo, mas se orar, Deus vai ter que dar. Por quê? Porque Ele é bom, eu sei o que é bom, Ele sabe também que é bom, então Ele vai me dar o que é bom porque Ele é bom. Pronto, fácil. Foi isso que Jesus disse. Não. Como não? Está escrito, apóstolo. Existe algo chamado de harmonia entre os evangelhos. E na harmonia dos evangelhos, o evangelho de Lucas, ele nos ensina o que foi que Jesus quis dizer com tudo isso que Mateus escreveu. Apóstolo, mas é contrário? Não, não é contrário, é harmonia. Ele não está sendo contradizendo, ele está, na verdade, revelando o que é bom aos olhos de Deus. Amém? Você vai comigo? Então vai comigo lá em Lucas, que a gente vai entender, porque Lucas, ele traz para nós justamente essa harmonia entre Mateus 6, do 5 ao 15, e Mateus 7, do 7 ao 12. Então nós vamos ler o capítulo 11 e versículo de número 9, porque é a parte que nos cabe. As outras partes anteriores de Lucas, capítulo número 11 até o versículo 8, ele vai falar bastante de coisas que nós já ministramos, como por exemplo do Pai Nosso. Então, como hoje tem a ver com a ministração que nós estamos ministrando, eu vou esclarecer na palavra de Deus o que foi que Jesus disse, qual é a realidade. Amém? Segura, irmão, deixa eu já avisar para você antes de ler, não desiste. Porque quando eu mostrei essa verdade para uma pessoa, da palavra de Deus, a pessoa chorou de tristeza. E eu fiquei com pena, sincero, eu fiquei com pena da pessoa. Porque ela falava para mim o seguinte, bom, eu não estou entendendo. Eu estou pedindo para Deus me dar aquele carro, me dar aquela casa, e Deus não está me dando. E a Bíblia diz que Deus é bom, é o Pai da bondade e sabe dar boas coisas aos seus filhos. E se eu tenho muito dinheiro, eu daria para os meus filhos as coisas. E Deus não é dono do ouro e da prata, por que Ele não vai me dar ouro e prata? Ele não vai me dar um monte de casa, Ele não vai me dar muito dinheiro. Está errado, então. Será que eu estou orando errado? Não, é que você está entendendo errado. Então me ajuda a entender a verdade, te ajudo. Versículo de número 9 de Lucas 11. Portanto vos asseguro, pedi e vos será concedido. Jesus já disse isso, né? Então é uma harmonia. Buscai e encontrareis. Batei e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, se lhe abrirá.
Qual pai dentre vós, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós, apesar de serdes maus, sabeis dar o que é bom aos vossos filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a aqueles que lhe pedirem. Não, apóstolo. Jesus não ensinou isso. Eu quero só o evangelho de Mateus. O de Lucas eu não quero, não. Irmão, se você não quer o evangelho de Lucas, você precisa rever os seus conceitos a respeito de salvação. Eu vou te explicar por quê. Eu vou ler de novo para você não achar que eu estou numa Bíblia apócrifa, mentirosa, fantasiosa. Lê na sua também, está escrito. Ora, se vós, apesar de serdes maus, sabeis dar o que é bom aos vossos filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Quanto tempo você passa batendo na porta de Deus, pedindo a Deus, jejuando a Deus, clamando a Deus, buscando a Deus, para que você seja cheio e cheia do Espírito Santo de Deus? Apóstolo, de verdade eu nunca pedi para ser cheio do Espírito Santo, como o senhor está falando. Já orei, conforme o pastor disse, olha, seja cheio do Espírito Santo. Nas minhas orações, a coisa que eu menos peço é para ser cheio do Espírito Santo. Eu peço para Deus abençoar meu marido, meu esposo, minha esposa, meu filho, minha filha, os meus negócios, me guardar, me livrar de todo mal. Mas eu nunca clamei incessantemente de bater o joelho, bater até abrir e eu receber o Espírito Santo. Eu nunca desesperadamente orei pedindo a Deus que eu seja cheio do Espírito Santo dele. Então você precisa rever seus conceitos. Não, apóstolo, porque bom é o passeio, bom é o dinheiro, bom é as Ilhas Maldivas que o senhor estava falando. Eu já vi as reportagens de lá. Olha, apóstolo, bom é esse carro confortável. Deus é bom e sabe dar o que é bom aos seus filhos, e não tem coisa melhor do que receber o Espírito Santo sobre a sua vida. Me parece que quando nós aprendemos essa verdade, as pessoas estão fazendo igualzinho fizeram naquele momento onde os 4 amigos descem aquele rapaz pelo telhado da casa, e chegando lá Jesus diz para ele: os seus pecados te são perdoados. Aí o pessoal fala assim: mas espera aí, pecado perdoado, todo esse trabalho para uma pessoa ser perdoada do pecado. Aí Jesus, naquele momento, para validar que ele é Deus, porque questionaram, quem pode perdoar pecados é Deus. Aí ele pergunta: o que é mais fácil, perdoar o pecado ou fazer ele andar? Aí as duas coisas, tanto perdoar como fazer o cara andar, só Deus pode fazer. Aí Jesus diz: para que vocês saibam que eu e Deus somos a mesma pessoa, eu tenho autoridade de perdoar o pecado dele e também de curar dele. Toma sua cama, levanta e anda. Aleluia. Jesus mostrou que tanto era Deus e podia curar, e tanto ele era Deus para poder fazer o paralítico andar. Está dando para você entender, meu irmão? A bondade de Deus. Uma pessoa que vai até Jesus Cristo não pedindo, como Maria foi, chorando aos pés de Jesus, como ela enxugou os seus pés, como ela quebrou o nardo, como ela chora como uma pecadora, só para ouvir de Jesus o quê? Os teus pecados te são perdoados. Quando Jesus indaga Simão: Simão, quem foi mais amado? Aquele que foi mais perdoado. Então Jesus diz: essa mulher muito me amou, porque muito foi perdoada. Enquanto nós não soubermos o peso do nosso pecado, nós não conseguiremos desfrutar da graça de Deus.
Essa é a realidade. Receber o Espírito Santo é a maior riqueza que um ser humano pode ter. O Espírito Santo sobre a nossa vida, este é o poder do Evangelho, meu irmão. Porque como poderia ser uma verdade que nós venhamos viver uma vida de pedintes a Deus, pedindo que Deus nos dê carro, nos dê casa. Deus não abriu agência, Deus ele não abriu imobiliária, não. Ele é dono de todas as coisas, sim, e Ele permite que a gente alcance com o nosso trabalho, nos dá oportunidade e nós administramos. Mas uma coisa ninguém conquista com a sua própria força, é somente Deus dando, que é o poder do Espírito Santo, é a salvação, é você ser templo do Espírito Santo. É isso que nós temos que bater dia e noite, orar, perseverar, para que sejamos cheios do Espírito Santo de Deus. Deus é bom e quer te dar o Espírito Santo, quer te encher da presença dEle. Essa é a necessidade da igreja, essa é a necessidade do ser humano, receber o Espírito Santo. E só recebe o Espírito Santo uma pessoa que foi perdoada dos seus pecados, que foi convencida pela palavra de Deus e se arrependeu e diz assim: eu não mereço o Espírito Santo. O Espírito é santo, o Espírito Santo de Deus, ser humano nenhum merece, mas Deus em seu infinito amor, insondável amor, nos amou de tal maneira que deu o seu próprio Filho para morrer por nós, para viabilizar isso, para que o Espírito Santo habitasse em você. O maior presente que o Pai deu foi o Espírito Santo de Deus. Apóstolo, não me importa isso. O que me importa são os bens dessa terra. Me desculpe, a sinceridade. Você não conheceu o peso do seu pecado. Você não conheceu o tamanho da graça de Deus na sua vida. Você precisa conhecer a graça de Deus. E a graça de Deus não está aliançada, linkada com o bem que você tem. Como pode pessoas, como nós vamos muitas vezes na África e vemos as reportagens, pessoas que não têm carro, pessoas que querem só o alimento, e quando recebem o alimento glorificam a Deus e agradecem a Deus pelo alimento, e Deus estaria dando carro para as pessoas aqui, um Deus que faz acepção de pessoas. É que hoje você precisa dar graças a Deus que você nasceu num país, um país diferente, um país que te dá a oportunidade de servir a Deus, um país que você pode estar adorando ao Senhor, um país que você pode fazer a diferença na sua vida, conquistando coisas, sendo abençoado, meu irmão. Essa é a realidade da palavra de Deus, e eu convido você a viver isso, em nome de Jesus Cristo. Eu convido você a entregar tua vida para Deus, e você viver algo sobrenatural na sua vida. Eu convido você a estar na presença de Deus, clamando o poder do Espírito Santo para você ser cheio da glória, para você ser transformado, para você ser uma pessoa que realmente desfruta do que é a salvação na tua vida. Esse é o maior presente de Deus, você ser salvo, você receber do Espírito Santo, você receber da presença de Deus em sua vida. Amém? Se recebe isso no seu coração, essa é a maior realidade do que Deus tem para você, te dá do poder do Espírito Santo sobre a sua vida. Receba então hoje do Espírito Santo sobre a sua vida. É isso que você mais precisa, é isso que você precisa receber na sua vida, poder do Espírito Santo sobre você. Apóstolo, mas eu tenho muitas necessidades, eu preciso de tantas coisas na minha vida, eu tenho muitos sonhos. Eu posso te dizer uma coisa, afirmar uma coisa, que Deus é aquele que pode viabilizar os seus sonhos, os seus projetos. Deus é aquele que pode te abrir uma porta de emprego. Deus é aquele que vai manter a tua vida, vai te dar alimento. Deus é aquele que vai te dar várias oportunidades, mas é você se posicionando e administrando as bênçãos que Deus permitiu na sua vida, investindo na sua vida, estudando, administrando sua vida financeira para que você possa alcançar os seus objetivos,
Vai ser uma oportunidade de Deus para você. Longe dele não há prosperidade, porque Deus não quer só dar dinheiro para você não, meu irmão. Deus quer transformar a tua vida, Deus quer te dar oportunidades, Deus quer salvar você. Está dando para você entender? A maior obra que Deus tem é a salvação, salvar a sua vida. Hoje Deus quer te salvar. É muito importante isso, que sejamos cheios do Espírito Santo. A igreja primitiva fazia justamente isso. Eles estavam clamando, estavam orando, estavam buscando a Deus para que fossem cheios do Espírito Santo, para que fossem fortalecidos diante das dificuldades que eles tinham que enfrentar. E a mesma coisa que a igreja de hoje precisa estar orando, buscando para ser cheio do Espírito Santo, para ter forças. Aposto, é muito importante assim, é muito importante, meu irmão, que você seja cheio do Espírito Santo, e essa é a promessa que Jesus nos deu. Vamos ler rapidamente, aí eu convido você a abrir a sua Bíblia em João, no Evangelho de João, capítulo 14, versículo número 16, diz assim, ó: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro advogado, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Vós o conhecereis, porque Ele vive convosco e estará dentro de vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Vamos um pouquinho mais à frente aí, ó. Versículo de número 22. Então perguntou-lhe Judas, não Iscariotes: Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? E Jesus respondeu: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, e meu Pai o amará, e nós viremos até ele e faremos nele nosso lar, faremos nele morada. Quem não me ama não obedece às minhas palavras, e as palavras que vós estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Vamos andar um pouquinho, versículo 26, olha só: mas o conselheiro, o Paráclito, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as verdades e vos fará lembrar tudo o que eu vos disse. Preste atenção nisso. O Espírito Santo estaria sobre você e sobre mim, para que nós conhecêssemos a verdade, conhecêssemos a palavra, para que nós tivéssemos discernimento, para que nós tivéssemos força para enfrentar as nossas dificuldades, as nossas lutas, as nossas batalhas. Então, se existe uma necessidade, é de que você e eu sejamos cheios do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Então, quando você pedir, até receber, peça algo que está garantido: o Espírito Santo. Você pedir uma casa para Deus? Talvez. Pedir uma cura para Deus? Talvez. Embora sempre Ele tenha o poder de fazer. Agora deixa eu dizer uma coisa. Certeza absoluta, tenha. Se você pedir o Espírito Santo, você vai recebê-lo. Amém? E agora, para finalizar a ministração de hoje, a regra de ouro. Qual é a regra de ouro, apóstolo? Versículo de número 12 de Mateus 7. Mateus 7,12 diz: portanto, tudo quanto quereis que as pessoas vos façam, assim fazei-o vós também a eles, pois esta é a lei e os profetas. Para finalizar, você quer agir direitinho? Você quer fazer as coisas corretas? Trate as pessoas como você gostaria de ser tratado. Eu estava falando agora há pouco com os discípulos aqui, batendo um papo com eles, eu disse: se você quer ser honrado no futuro, honre hoje. Construa a sua liderança honrando o seu líder, porque você vai colher na sua vida lá na frente. Saiba disso. O que você faz para as pessoas, você tem que pensar como você gostaria de ser tratado. Se você fosse, por exemplo, o seu pastor, como você gostaria de ser tratado? Com desonra ou com honra? Você gostaria que as pessoas te desprezassem ou gostaria que as pessoas te honrassem? Então faça para as pessoas o que você gostaria que fizessem para você. Você gostaria que as pessoas te traíssem ou gostaria que as pessoas te valorizassem, te honrassem na aliança? Então faz da mesma maneira. Meu irmão, se nós agíssemos com essa regra, nós transformaríamos a nossa vida. Quer ver uma coisa pequena, mas de grande diferença? Já foi no supermercado? Supermercado, já.
Você foi com o seu carro? Foi. Estava sem vaga? Já encontrei mercado sem vaga. Uma única vaga. O que tinha naquela vaga? Um carrinho de supermercado. Ou quando você deixou seu carro, na hora de sair, alguém deixou o carrinho de supermercado atrás do seu carro. Sabe como é o nome disso? Egoísmo. Resolvi o meu problema. Larga aí esse negócio. Já usei o que é bom para mim. Outra pessoa não vai pegar o carrinho do supermercado? Se ele tivesse no lugar lá, sempre saberia o lugar que tem que buscar o carrinho. Se você deixar o seu carrinho numa vaga, alguém vai ter que chegar com o carro, descer do carro, tirar o carrinho para colocar a vaga. Mas aí o problema é dele, está vendo como é egoísmo? Você não usou o carrinho? Qual o problema de você levar o carrinho até aquele lugar? Ah, não vou levar não, porque preguiçoso. É isso. Preguiça de andar alguns metros para deixar o carrinho lá. Ah, mas eu deixo porque outros deixam para mim. Ah, então quer dizer que a regra é assim? O que faz para mim, então eu vou ter que fazer para os outros, então. E Jesus não ensinou que a gente deve pagar o mal com o bem? Ah, mas um carrinho de supermercado? Num carrinho de supermercado a gente revela o que está dentro da gente, irmão. Num carrinho de supermercado, sério, aposto, está brincando comigo. É verdade, irmão. Por que você não adquire um hábito assim, ó? Por exemplo, se você vê uma pessoa que você chegou, ela descarregou o carrinho do supermercado dela e colocou todas as coisas lá dentro, por que você não pega o carrinho dela e fala assim, deixa eu levar o carrinho, eu vou para lá mesmo, você vai na mesma direção, em vez de você pegar um outro carrinho, você pega o carrinho daquela pessoa. Ah, apóstolo, mas e o coronavírus? O pessoal está passando álcool, irmão. Está dando para você entender? Você vê como nós somos egoístas em pequenos gestos. Você gostaria que colocassem atrás do seu carro o carrinho impedindo sua saída? Você gostaria que na única vaga que tem você chegasse tivesse que tirar o carrinho? Não. Imagine se você aplicar isso para o próximo. Se a gente aplicasse mais na nossa vida de tratar as pessoas como gostaríamos de ser tratados, nós mudaríamos a humanidade. Básico, coisa pequena, coisa pequena. Uma vez, eu não vou confirmar o lugar porque eu não estava junto, mas não era aqui no Brasil. Infelizmente, não era no Brasil. E se existe algum lugar, me perdoe, eu não estou colocando tudo dentro de uma sacola. Um apóstolo amigo, ele tinha ido para os Estados Unidos, numa determinada igreja, e aí ele estava de carro com algumas pessoas, moradores de lá, pertencentes, membros dessa igreja, e passaram no hotel para pegar eles. E aí eles estavam chegando, tinha um estacionamento enorme. E aí o motorista parou o carro longe da entrada. E eles foram a pé. E aí no caminho, eles foram a pé e não entenderam nada. Tinha vaga na porta da entrada, próximo da entrada. Por que o cara não estacionou lá? O brasileiro estava lá. E na volta eles não aguentaram, eles perguntaram, por que você estacionou tão longe da entrada da igreja? Por que você já chegou cedo e já coloca logo lá na porta da entrada da igreja? Aí ele disse, não, eu cheguei cedo, eu tenho condições de caminhar até lá. Tem irmãos meus que vão chegar atrasados, eles precisam ficar lá mais na frente para não chegar tão atrasado lá dentro. Que cultura é essa? Está dando para entender? Ah, irmão, a gente precisa amadurecer muito. Estou dizendo de uma cultura de um país. Mas o que o cara fez? Ele pensou no próximo. Alguma coisa aconteceu para o irmão chegar atrasado. Aqui no Brasil, já cheguei cedo para pegar o primeiro lugar, para já ficar logo na cara do gol, para ser o primeiro, é minha vaga. Nós precisamos aprender muitas coisas também. Amém? Você recebe essa palavra no seu coração? Eu não estou dizendo para você deixar de orar para você poder ter uma casa. Eu não estou dizendo para você deixar de orar por um milagre, para que você seja curado, para que você veja as portas abertas. Eu não estou dizendo para você não fazer isso. Eu só estou dizendo que o que Jesus nos ensinou aqui é que nós batemos desesperadamente, nós clamarmos desesperadamente para que o Pai nos dê o Espírito Santo. E você cheio do Espírito Santo, você vai ter sabedoria para todas as outras coisas na sua vida. Amém?
Vamos orar nesse momento? Deixa eu orar pela sua vida, deixa eu pedir que o Espírito Santo te encha, me encha. É isso que nós mais precisamos. Amém? Chora não, irmão. Deus pode te permitir ter tantas coisas, mas não vai ser somente através de oração. E talvez é muito interessante olharmos isso por esse prisma. Tem muita gente que nem ora, e tem muito mais do que gente que bate o joelho e ora todos os dias, nesse quesito. Então veja como trabalhar, administrar finanças, nesse quesito, é muito mais importante do que ficar orando todos os dias, porque Deus não vai te dar as coisas só porque você ora. Você vai conquistar através do seu trabalho a vida que você tem. Você tem a vida que você está construindo. Apóstolo, é oração. Oração é intimidade com Deus. Oração é coisa de gente salva. Oração é coisa de filho. E filho está salvo em Cristo Jesus. Efésios capítulo 1 nos ensina isso. Ei, filho de Deus, o Pai sabe o que é bom para você. Se Ele disser não, é porque Ele sabe que o não é a melhor coisa que você poderia ouvir. Se Ele disser sim, é a melhor coisa que você poderia ouvir. Não importa o que Ele disser, o que importa é que o que Ele disser é o melhor. Amém? Você está com fé para isso? Então ora neste momento. Talvez você nunca clamou poderosamente. Talvez você tenha medo de clamar para ser cheio do Espírito Santo, porque se o Espírito Santo vier, você vai ter que morrer. Morrer para si mesmo. Talvez se você clamar para o Espírito Santo te encher, você vai ser obrigado a liberar perdão. Você vai ser obrigado a amar. E você não quer. Mas eu convido você a se render hoje e clamar: Espírito Santo, é o que eu mais preciso, é a tua presença. Meu consolador, o meu amigo, Espírito Santo, aquele que está do meu lado. Vamos orar. Vou fazer uma breve oração. Depois você, sozinho na sua casa, num período de oração, no seu devocional, clame, porque é a única coisa que você precisa, ser cheio do Espírito Santo de Deus. Pai querido, eu ministrei a tua palavra. Eu sei que tu, Senhor, pode nos dar a oportunidade de alcançar muitos bens, carro, casa, um bom emprego. É só nós nos capacitarmos, batalharmos pelos nossos sonhos, acreditarmos, Senhor, fazemos a diferença, investir na nossa vida intelectualmente, administrarmos melhor as nossas finanças, os nossos relacionamentos, ter inteligência emocional, ser dono dos seus sentimentos, conseguir viver o equilíbrio da razão com a emoção. Mas, Senhor, nada pode trazer o teu Espírito Santo se o Senhor não liberar. Ninguém consegue ter o seu Espírito Santo se o Senhor não der. E essa é a maior dádiva, se tornar templo do teu Espírito Santo. Eu te peço, Senhor, neste momento, envia o teu Espírito Santo sobre todas as pessoas que estão nos acompanhando através deste canal no YouTube, Senhor. Entra no lar de cada um, Senhor, trazendo a tua paz, a paz que excede todo entendimento. Vem trazendo sabedoria para administrar a vida, sempre com a presença do teu Espírito Santo, Pai. Precisamos, Senhor, do teu Espírito Santo. Perdoa a nossa negligência. Perdoa quando nós estamos moldando a Bíblia, a tua palavra, ao nosso próprio querer, segundo a nossa vontade, Senhor. Envia o teu Espírito Santo. Envia sobre nós aqueles que estão sedentos pela tua presença. Como aprendemos em Mateus, aqui no início das nossas ministrações, Senhor, bem-aventurados, felizes são aqueles que têm fome, sede de justiça. Não é fome de comer comida, não. É fome da manifestação do teu reino em nossas vidas, Senhor. Nos ensina a nos alimentar com o que vem do alto. Como Jesus disse: uma comida eu tenho a comer, fazer a vontade do meu Pai. Fome de Deus, fome da presença do Senhor, fome do pão vivo que desceu dos céus, fome de sede, sedentos pela água viva, fome do pão, fome da carne sacrificada naquela cruz, por amor de nós, a ceia do Senhor, aquele
aquele sangue derramado sobre nossa vida, o arrependimento que traz salvação, a presença do Teu Espírito Santo, selando a nossa vida para a Tua volta. Esse é o cristianismo verdadeiro. O Teu Espírito Santo é o maior bem, a maior riqueza que um pecador pode receber. Obrigado pelo Teu Espírito Santo estar sobre mim, pobre pecador, mas alcançado pela Tua graça. E eu sei que muitas pessoas que estão me ouvindo também se sentem assim. Um preço incalculável, o que dará o homem pela sua vida, pelo resgate, é um preço muito caro. E o preço foi pago lá naquela cruz. E não tem bem nenhum que possa se comparar. É como uma pérola de grande preço. É como um campo cheio de riquezas. Assim é o Teu Espírito Santo sobre nós. Como dizia o salmista: não retires de mim o Teu Espírito. Obrigado, Senhor, por mais essa palavra. Obrigado. Seja feita a Tua vontade. Consola-nos, reveste-nos, faz morada em nós, através do Teu Espírito. Amém. Recebe essa palavra no seu coração, meu irmão. O Consolador. Jesus disse que se Ele fosse, Ele voltaria através do Espírito e faria morada em você e em mim, casas espirituais. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Até a nossa próxima ministração. Não existe outro caminho. Só existe dois. Um que conduz à vida, outro que conduz à morte. Na próxima ministração nós estaremos juntos. Deus abençoe. Beijo no coração. Continue no nosso canal. Compartilhe com outras pessoas. Seja abençoados em nome de Jesus. Nos acompanhe no Face, no Instagram da Igreja Apostólica Efrata. Venha nos fazer uma visita. Nos convide, nós vamos ministrar também. Estamos aí com a agenda aberta para todos aqueles que querem realmente receber uma palavra de Deus. Deus abençoe vocês. Espero poder conhecê-los face a face aqui. Nós estamos juntos adorando ao Senhor. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, à nossa Igreja Apostólica Efrata. E Deus abençoe grandemente a tua casa, a tua família. Em nome de Jesus, seja cheio do Espírito Santo. Amém? Deus abençoe.